Hoje a gente vai falar sobre um dos 12 apóstolos, Filipe. E a história dele é super interessante porque toca num ponto que é muito humano, sabe? Aquele conflito entre a nossa mente prática, a lógica e uma fé que parece desafiar tudo isso. Então, a grande questão aqui é: como é que alguém, uma pessoa super prática, super lógica, aprende a seguir o impossível? A jornada de Felipe é quase como um guia, sabe? Mostra esse caminho, essa transformação, passo a passo, teste a teste. Bom, para começar, vamos entender de onde Filipe partiu. Para a gente conseguir acompanhar a jornada dele, a gente precisa saber qual era o ponto de partida, né? E o dele era uma mentalidade, bem, fincada na razão. Olha só que interessante. Cada um desses detalhes aqui constrói o perfil de um cara bem prático. Primeiro, ele foi chamado diretamente por Jesus, o que já é algo bem particular. Ele era de Betsaida, uma cidade com muita influência grega na época. E o próprio nome dele, Filipe, é grego, significa amigo dos cavalos. Ou seja, tudo no contexto dele aponta para uma visão de mundo bem pé no chão, bem concreta. Certo. Então, o que uma pessoa assim, tão lógica, faz quando encontra o Messias? A resposta é: ele age. E a primeira atitude dele como discípulo já diz muito sobre quem ele era e qual seria o método dele. Olha só a primeira coisa que ele fala para o amigo dele, Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré. É incrível, né? Mesmo com toda essa praticidade, a primeira coisa que ele faz é conectar Jesus com o cumprimento das Escrituras. Ele saca na hora o peso histórico daquele momento. E a resposta de Natanael? É puro ceticismo. Total. Tinha um preconceito bem comum naquela época. Nazaré era uma cidadezinha, sabe? Sem muita importância. Então a pergunta dele é tipo: Nazaré? Sério? Pode sair alguma coisa boa de lá? É uma daquelas perguntas que meio que corta qualquer argumento, né? E é aqui que a gente vê a genialidade de Filipe. A resposta dele é brilhante, justamente por ser tão simples. Ele não entra em debate, não tenta filosofar, ele só diz: vem e vê. Ele não está tentando vender uma ideia, ele está oferecendo um encontro, uma experiência. Esse era o jeito dele, direto, pessoal, focado no viver para crer. Ok, agora a gente avança para um momento que é literalmente um teste de fogo para a lógica do Filipe. A gente está falando da famosa história da alimentação dos 5.000. E o texto de João deixa isso bem claro. Jesus se vira especificamente para Filipe e pergunta onde comprar pão. Mas o Evangelho diz que ele perguntou isso só para o testar. Era um teste feito sob medida, sabe? Exatamente para o discípulo que pensava em números, em logística. E qual é a resposta de Filipe? Um número: 200. A mente dele foi direto para a calculadora. Ele não pensou em milagre, ele pensou no orçamento. Simples assim. E só para a gente ter uma ideia, 200 denários era muita grana. Era o equivalente a tipo 8 meses de salário de um trabalhador comum. O que o Filipe estava dizendo na prática era: olha, nem com uma fortuna a gente resolve isso. E aqui a gente vê esse choque de mentalidades. De um lado, a lógica de Filipe, focada na matemática, nos recursos que não existem. Do outro, o poder de Jesus, focado no milagre, na abundância que vem do nada. Era o teste perfeito para ele, não tem como negar. A jornada de Filipe não para por aí. E agora a gente vai ver como aquele histórico dele, o nome e a origem grega, o colocou numa posição única, a de ser uma ponte entre culturas diferentes. Acontece o seguinte: uns gregos aparecem querendo ver Jesus. E para quem eles vão? Para o Filipe, provavelmente por causa do nome e da origem dele. Mas olha o que ele faz. Ele não vai direto, sozinho. Ele primeiro procura o André, e aí os dois juntos levam o pedido a Jesus. Isso mostra uma baita humildade, um senso de colaboração. A função dele ali era conectar as pessoas, ser esse canal. Agora a gente chega no que talvez seja o clímax da história de Filipe. É o momento em que aquele desejo dele por algo concreto, por uma prova tangível, vem à tona numa pergunta bem direta que ele faz para Jesus. Ele vira e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É uma pergunta de uma honestidade brutal, né? Ela revela que, mesmo depois de tanto tempo andando com Jesus, a mente lógica dele ainda via uma separação entre Jesus e o Pai. Ele queria a prova final, sabe? Algo que ele pudesse ver e, aí sim, entender de vez. E a resposta de Jesus é: uau! É uma das declarações teológicas mais profundas de todo o Novo Testamento. Quem me vê, vê o Pai. Esse é o ponto da virada para o Filipe. É a revelação que amarra todas as pontas. A peça que faltava no quebra-cabeça lógico dele finalmente é entregue. Então,
No final das contas, qual foi o resultado de todos esses testes, de todas essas revelações? Será que a transformação do Filipe se completou? A resposta que as Escrituras dão é que sim. Lá no livro de Atos, depois da ascensão de Jesus, o nome de Filipe está lá, na lista dos apóstolos, reunidos no cenáculo. Ele está junto com os outros, orando, esperando pelo Espírito Santo. Ou seja, ele permaneceu, ele ficou. A transformação dele é realmente notável. A gente pode resumir assim: ele começa a jornada fazendo as contas, focado no problema, na limitação, e ele termina como uma ponte para as pessoas, focado na solução divina. A lógica não foi jogada fora, entende? Ela foi colocada a serviço de uma fé muito maior. Então qual é a grande lição que a gente tira da jornada de Filipe? É que a fé não é sobre não ter dúvidas, é sobre uma jornada de crescimento. O caminho dele mostra que ter uma mente prática não é um defeito de jeito nenhum. Na verdade, pode ser o ponto de partida para um entendimento muito mais profundo. O que importa é ter essa disposição para aprender e para ser transformado. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito forte, resumida nesse versículo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. A vida de Filipe é a prova viva dessa promessa. Pensa só. De um homem que precisava calcular o custo do pão, ele se tornou alguém que entendia o valor imensurável de ver Deus em Jesus. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Em que áreas da nossa vida, a nossa lógica, o nosso cálculo, está sendo testado para dar lugar a algo muito, muito maior?